A pandemia do novo coronavírus mudou completamente nosso dia a dia e teve impacto direto sobre o ensino. A PUC decidiu manter suspensas as aulas presenciais até o fim de 2020, ou seja, no próximo semestre, as aulas serão no modo remoto. Sem a convivência no campus, alunos e professores se viram diante de muitos desafios, mas a situação também fez com que as pessoas pensassem em novas possibilidades. Pensando numa nova realidade, o Departamento de Psicologia da PUC desenvolveu, para uso dos alunos, o Fórum SouPsi, plataforma online para promoção de debates, eventos e diversas atividades interativas. A TV PUC conversa hoje com o professor Rafael Zaremba, integrante da Coordenação de Apoio à Profissionalização do Aluno e supervisor do Fórum, e com as alunas de Psicologia Sofia Jasmin e Lara Durão, que estão gerenciando o projeto. Eu queria começar perguntando para o Rafael como surgiu a ideia de criar o Fórum e com que intuito que ele foi criado. A ideia nasceu exatamente do que você falou aí na sua abertura. É um momento em que, por motivo de força maior, que foge ao controle de cada um de nós, a gente se vê isolado, em quarentena, sem poder estar em contato presencial. Então, as atividades todas da universidade migraram para o ambiente virtual, né? A gente tem tido as aulas remotamente, pelas plataformas virtuais, mas muitas coisas não foram substituídas, entre aspas. Então, os alunos e as alunas perderam muitos espaços de troca que eles costumavam ter presencialmente. Então, atividades, eventos, rodas de conversa. Na psicologia, a gente tem um evento tradicionalíssimo que se chama Semana de Psicologia, que vai, infelizmente, vai ficar impossibilitado de acontecer de maneira presencial agora no segundo semestre. Então, pensando numa possibilidade, numa estratégia de tentar, de alguma maneira, suprir essa carência desses espaços, surgiu a proposta da criação do SouPsi, que é basicamente um fórum virtual, um espaço que os alunos vão poder utilizar da forma como eles acharem mais interessante. E por isso a Lara e a Sofia, que são as representantes hoje em dia do alunato, foram incumbidas aí dessa tarefa. Eu, na verdade, apenas sou um supervisor, um coordenador do projeto, mas elas é que vão tocar junto ao restante do corpo discente, da maneira como elas acharem mais interessante. Então, um espaço para troca, para conversas, debates, palestras, enfim, o que o pessoal achar que vale a pena fazer. E, Lara, como que vai funcionar esse espaço de interação? Bom, vai funcionar a partir de demanda espontânea mesmo. Como é uma plataforma no Zoom, a gente coletou informações dos alunos já previamente. Já surgiram alguns temas, mas a gente pretende separar semanalmente e abrir o espaço. Na verdade, é deixar o espaço livre para o que for, a gente vai tentar ter alguma orientação, mas a ideia é os alunos terem total liberdade, mesmo para substituir o contato social, né? A gente está vivendo aqui o isolamento físico, mas a gente não precisa deixar de ter a sociabilidade. Acho que a ideia é essa. Perfeito. E, Sofia, como vai funcionar? Por que é essencial que as alunas gerenciem o SouPsi? Então, na verdade, assim, como a ideia é ser um espaço dos alunos para os alunos, né? É bom ter uma organização por parte nossa também, a partir do momento que, assim, a gente realmente consegue dar mais voz e mais liberdade para os alunos no modo geral. Enfim, então, a gente tem essa necessidade de ter essa troca e é muito importante que essa troca seja feita também só entre os alunos, uma troca mais do corpo discente mesmo, com a ajuda do professor Rafael Zaremba, né, com certeza, como supervisor, mas, assim, é importante a gente ter esse espaço dos alunos mesmo, né? Então, assim, a gente organiza mais para também ficar um pouco mais organizado, de fato, né? E, enfim, a ideia, como é abrir de alunos para alunos, essa é uma coisa mais nossa. Professor, no último encontro do Departamento de Psicologia no semestre, você citou que o espaço também poderia servir como uma linha direta entre alunos e departamento. De que forma que isso ocorreria? Então, é como as meninas falaram, né? A proposta é que seja realmente um espaço voltado para os alunos, para ser utilizado da forma como eles julgarem mais interessante.
como precisa ter um carimbo institucional, eu fiquei com essa tarefa de supervisionar, de coordenar, na verdade, de facilitar esse processo. Então, eu trouxe as meninas, né, convidei as meninas para assumirem a frente do projeto, e a ideia é que, criando-se esse espaço que vai ser utilizado, né, de diferentes formas, que seja também uma das possibilidades, seja que ele sirva como uma ferramenta para, de alguma maneira, aprimorar a comunicação entre o corpo docente, o departamento de forma geral, e o corpo discente, os alunos de forma geral. Então tem muitas demandas, muitas colocações, muitas necessidades que às vezes surgem entre o alunato e que, por questões de realmente falhas de comunicação, o processo às vezes não é tão simples, ainda mais nesse momento tão especial que a gente está vivendo, que a gente está isolado, então as pessoas não podem também ir até o departamento, de repente fazer algum pleito ou colocar alguma questão. Esse espaço pode servir também para suprir, de repente, a necessidade de atender alguma demanda, alguma questão que surja, né, ao longo do segundo semestre. Mas, mais uma vez, né, a proposta é que seja um espaço múltiplo, que vai servir tanto para os alunos poderem debater temas que eles julgarem que são relevantes, para eles poderem estar juntos, ainda que né, fisicamente distantes, como a Lara falou, e para que a gente possa, de alguma forma, retomar esses eventos que acontecem no departamento e que hoje os alunos estão privados deles. Então, como eu dei o exemplo da semana de psicologia, de repente ela acontecer num formato alternativo, num formato remoto, e a gente ter as palestras acontecendo, ainda que por ferramentas virtuais, para que não se perca essa oportunidade de troca de aprendizado. Então, ele vai acabar, eu acredito, servindo também como uma ponte entre os alunos do departamento, mas ele não nasce com esse objetivo principal. Eu acho que isso vai acabar sendo uma consequência natural do processo. E eu acho que é uma coisa boa também, né? Porque é uma necessidade, essa comunicação acontecer de maneira mais facilitada é uma necessidade e pode ser algo muito positivo. Então, como eu vou ficar mediando esse processo, como eu fui a pessoa indicada para supervisionar esse processo, eu vou poder ter uma noção mais clara também de quais são as demandas, quais são as necessidades do corpo discente, para poder levar isso para o departamento. Perfeito. Sofia, que atividades vocês planejam promover nesse segundo semestre? Normalmente, no segundo semestre, como o Rafael falou, acontece a semana de psicologia, né? E aí, não tendo a semana, a gente pretende fazer desde rodas de conversas só entre os alunos, até palestras, enfim. Na verdade, isso está bem aberto ainda, até por ser uma construção que a gente quer fazer junto com o alunato, de acordo com a demanda que o alunato possa vir a ter. Então, assim, desde palestras, rodas de conversas, debates, enfim, coisas a serem construídas ainda. Perfeito. Lara, a gente sabe que a falta de convivência na PUC é uma perda enorme para os alunos, para os professores, para todo mundo. O que o Fórum Sou Psi pode trazer de novo e positivo nesse sentido? Acho que, primeiramente, é uma participação ativa dos alunos, né? Porque a gente já tinha um pouco dessa carência, dessa falta de contato, e com a pandemia isso ficou mais exaltado. E durante esse período, desse primeiro semestre de 2020, a gente tem 2 grupos de alunos que já faziam essa comunicação das novidades do departamento, das novas decisões que o departamento tinha acontecido, só que isso acabou deixando os alunos sempre numa posição passiva. E só dependendo desses 2 grupos, né, que é o próprio centro acadêmico, o CAPSI, e as representantes da graduação, para fazer essa ponte. Então, eu acho que a prioridade é trazer os alunos e a voz deles como um grupo, como uma massa, estreitar esses laços e, enfim, ouvir o que está acontecendo, não só a nível acadêmico, eu acho que vamos expandir a nível pessoal, a nível de futuro, a nível de, enfim, preocupações, ansiedades. Acho que a ideia é dar espaço, dar voz. Rafael, qual o papel de um espaço como esse no momento em que os alunos não podem frequentar o ambiente universitário? Eu acho que é extremamente importante. Acho que não à toa surgiu essa iniciativa do departamento. Eu senti isso muito nas minhas turmas ao longo desse primeiro semestre. Uma necessidade, eu acho que a gente se viu numa situação totalmente
atípica e especial em diversos níveis e sentidos. Não houve um preparo, não tinha como ninguém, né, estar preparado para o que aconteceu. Então, a gente teve uma transição muito abrupta para esse ambiente virtual e fomos, aos poucos, tentando encontrar formas de conduzir os processos, as disciplinas, as atividades acadêmicas de forma geral. E eu acho que uma coisa que para mim, pelo menos, foi muito marcada foi uma necessidade das turmas, dos alunos, das alunas, de falarem sobre coisas outras que não os temas específicos das disciplinas, os conteúdos das disciplinas. Então, as pessoas estão todas vivendo, né, um período de adaptação, uma nova realidade. Tem toda a questão do isolamento social, que não é fácil de administrar, as limitações, essa coisa que a gente está com uma liberdade cerceada, de não poder fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, uma perda da rotina, enfim, tudo isso mexe muito com as pessoas. E eu acho que nesse momento, mais do que de repente em qualquer outro momento, é muito importante você ter espaços onde você possa falar sobre as suas angústias, falar sobre essas necessidades, né, que não estão sendo supridas, você colocar para fora. Então, muitas vezes, nos meus encontros com as minhas turmas, uma boa parte do tempo a gente conversava sobre assuntos que não necessariamente estavam relacionados aos assuntos da disciplina especificamente, mas que eram assuntos mais urgentes. Então, esse espaço, a ideia do Soulpsia, também vem com a proposta de criar um ambiente onde as pessoas possam ter um acolhimento, né, para poder falar sobre as questões que elas estão vivendo, sobre como elas estão lidando com esse momento tão singular, né, na história, e eu acredito que pode ser muito, muito interessante nesse sentido, como é isso, um espaço de troca e de não só troca de conhecimento, mas de experiências, de vivências, de angústias. Então, acho que talvez por conta dessa situação que a gente está vivendo, isso tenha impulsionado a criação do fórum, mas eu acho que acredito, né, que ainda que, né, eventualmente a gente possa retomar os nossos encontros presenciais, que, né, acredito que muito em breve torço para que isso possa acontecer, eu acho que esse fórum é um fórum que ele vem para ficar. Né? Ele nasce em um momento específico, por uma demanda e uma necessidade dessa, né, que surge nessa situação que a gente está vivendo, mas eu acho que ele tem tudo para ser um espaço muito interessante de troca dos alunos e de uma ponte que pode facilitar a comunicação, como a gente falou, entre os alunos do departamento. Né? Então, assim, eu sou suspeito, obviamente, para falar. Quando surgiu o convite para que eu assumisse, né, capitaneasse aí esse processo junto com as meninas, eu aceitei imediatamente, porque eu achei, como eu falo sempre para a Lara, para a Sofia, né, e para todas as pessoas que passam pelas minhas turmas, o meu interesse é sempre em fazer coisas que beneficiem os alunos. De alguma maneira a gente possa atender, criar espaços interessantes, ter uma troca interessante, enriquecer a experiência deles. Então, eu percebi no Soulpsia essa oportunidade e imediatamente quando eu recebi o convite do Landeiro, nosso diretor, e da Luciana, nossa coordenadora de graduação, eu aceitei prontamente, porque eu percebi esse potencial de algo muito interessante para o corpo discente. E eu acredito que com a Lara e a Sofia, eu também sou suspeito para falar delas, são pessoas que já estiveram em algumas turmas minhas e são excelentes alunas e são pessoas fantásticas. Então, eu tenho certeza que elas vão oferecer algo muito legal para os colegas. Né? E eu tenho a felicidade de poder acompanhar isso. Então, é bom participar de um projeto que a gente acredita, né, que tem possibilidade de trazer coisas boas para as pessoas, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Muito legal, importante iniciativa. E, por fim, eu queria perguntar para vocês como participar do projeto e como acessar o fórum. Eu respondo, quem quiser vocês responder respondem. aí, se quiser, a Sofia ou a Lara. Deixa eu dar a resposta institucional primeiro e depois elas complementam. Beleza. Não, porque já foi feita uma divulgação oficial pelo Departamento de Psicologia. Então, falando em nome do departamento, hoje, as pessoas interessadas, e obviamente é um projeto voltado para os alunos e alunas de graduação, então não é uma coisa, a princípio, nesse momento pelo menos, não é algo aberto para qualquer pessoa interessada, então é bom deixar isso claro, mas é voltado para os alunos e para as alunas de graduação em psicologia, e foi feita uma divulgação no site oficial do departamento, então as pessoas podem entrar em contato ou diretamente com as meninas, ou podem entrar em contato comigo, foi disponibilizado o meu e-mail
notícia que foi publicada no site, para que eu possa, então, repassar essas demandas, esses contatos para as meninas. Então, eu já recebi alguns e-mails que eu já encaminhei para elas, e aí as meninas estão fazendo esse trabalho, né? Elas vão falar um pouco mais, mas elas estão fazendo esse trabalho de contactar os colegas, de fazer um levantamento de demandas. Então, basicamente, todos os alunos e alunas de psicologia que estão atualmente cursando a graduação podem participar. É um fórum aberto para quem tiver interesse, né? Então, vou passar a palavra aí para a Lara e para a Sofia complementarem, falando sobre esse processo que já está acontecendo em relação a fazer um contato com o corpo discente. De forma técnica, é exatamente isso. E como vai acontecer na plataforma Zoom, os alunos já têm um contato e uma ideia de como funciona essa parte técnica. Bom, a demanda levantada é exatamente cine-debates, palestras, rodas de conversa. Os alunos também têm total liberdade para levantar outros assuntos. E, nossa, a gente quer muito que todo mundo participe, todos serão muito bem-vindos. E a gente quer mesmo que seja um sucesso e que isso fique para sempre. Sim, basicamente é isso. E aí, assim, a gente também, como representantes e agora com o SoulPsi, a gente sempre teve nosso Facebook aberto, WhatsApp aberto, em grupos que a gente tenha em comum com o corpo discente. E, enfim, sempre abertas a ouvir e querendo receber desde pedidos de temas a dicas, sugestões e querendo que a galera realmente participe e que a gente consiga construir esse espaço cada vez mais nosso e, enfim, cada vez mais amplo, né? Bom, é isso. Muito obrigado, Rafael, Lara, Sofia. Eu que agradeço a oportunidade. Queria só acrescentar, se você me permite, Claro. um último comentário, porque eu acho que isso que a gente está, essa situação que a gente está vivendo, óbvio que a gente tem muitas perdas, mas a gente teve alguns ganhos interessantes também, né? E eu falo especificamente da realidade da PUC. Por exemplo, uma coisa que aconteceu foi, eu percebo nas reuniões do Departamento de Psicologia, um quórum muito maior. A gente tem tido reuniões com a presença de quase todos os professores, o que quando acontecem as reuniões presenciais, não necessariamente isso é possível, porque às vezes as pessoas não podem estar na PUC por qualquer motivo, porque estão em algum compromisso em algum outro lugar, tem um deslocamento. E agora, nesse formato, a gente está fazendo as reuniões remotamente, a gente tem tido uma presença maciça. Assim como aconteceram também eventos reunindo professores de todos os departamentos da PUC, né? O CCAD organizou várias reuniões ao longo do semestre, fóruns de discussão, ambiente para ensinar o uso das ferramentas. Então, foi uma possibilidade que se criou para os professores de conhecerem processos de outros departamentos que não o seu próprio e de conhecerem também os seus colegas de outros departamentos. Então, em várias dessas reuniões surgiu essa questão de, poxa, vamos manter essas reuniões, esses espaços, mesmo quando a gente retomar as atividades presencialmente, porque realmente foi muito interessante, foi um ganho muito grande. E é um pouco o que eu estava falando em relação ao SoulPsi, né? Ele nasce em um momento específico, mas eu acredito que tem tudo para ser um espaço que vai permanecer depois, né? E que pode ser muito interessante se for bem aproveitado, como eu tenho certeza de que vai ser. Então, só para a gente trazer também que é um momento complicado, onde a gente perde muita coisa, mas que também tem ganhos. E o SoulPsi, no caso específico aqui da nossa conversa, pode ser um grande ganho. Então, na verdade, eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar sobre o projeto, divulgar o projeto, para que mais pessoas, principalmente, né, os alunos e alunas do Departamento de Psicologia, que são o nosso público-alvo, fiquem cientes e sabendo do que está acontecendo. Aqueles que ainda não, por acaso, não tiveram acesso a essa informação, eu tenho certeza que as meninas estão fazendo todo o esforço aí de chegar a todos os colegas, mas, de repente, alguém ainda não sabia. É interessante e importante vocês estarem trazendo essa informação para as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade aí da gente falar um pouquinho sobre o que é a proposta do fórum. Nada, a TV PUC que agradece. Muito obrigado a vocês.